Inteligência emocional, nós vamos investir em empresarização, deixei claro, nós vamos criar uma secretaria que vai abrir empresas nessa cidade, porque empresa gera emprego e gera renda, não é governo que gera isso. Seguindo o sorteio prévio, a última pergunta nesse bloco cabe à candidata Tabata Amaral. Para quem é a sua pergunta, candidata? Para o Marçal. Por favor. Eu queria ter perguntado ao prefeito, primeiro porque eu queria muito morar nessa São Paulo que ele descreve, mas eu vou para um lado e para um outro e não é isso que eu vejo. Mas vou então fazer a pergunta para o candidato Marçal. A gente sabe que esse é o momento que a população estava ansiando para conhecer quem é quem, que história que tem, fez o quê, deixou de fazer o quê, que propostas carregam. Então eu trago, candidato, uma pergunta simples, mas muito importante. Qual é a sua opinião? Você é contra ou a favor da Operação Água Branca? Você pode esclarecer o que é a Operação Água Branca? Deve ser algum bandido de esquerda que deve estar envolvido nisso aí. Bem, para ser... Posso não virou aqui. A sua réplica. Para ser prefeito de São Paulo tem que estudar. Acho que até o Nunes, que não fez nada pela operação, pode lhe explicar, mas é uma operação urbana na região oeste e norte. Vou mudar o tema para a segurança. O candidato que está ao meu lado foi condenado por formação de quadrilha no esquema de fraudes bancárias. Eu queria saber o que ele fará para proteger os idosos que vivem caindo em golpes de WhatsApp como esse. Ele também é investigado pela Polícia Federal por falsidade ideológica, apropriação indébita e lavagem de dinheiro. E nós soubemos nessa semana que o maior aliado que ele tem, que é o presidente do partido dele, confessou, falou num áudio que é ligado ao PCC. Então, minha pergunta é muito simples. Você pretende usar a sua experiência no mundo do crime para cuidar de São Paulo, para fazer política pública em segurança? A primeira coisa é que você está me confundindo com a sua heroína chamada Dilma Rousseff, que entrou na casa, inclusive, do avô do dono dessa televisão e roubou 3,5 milhões. Ele era prefeito e governador também. Sobre essa condenação aí, não há condenação. Se tiver, eu deixo aqui essa disputa agora imediatamente, tá bom? Isso que você falou sobre mim, você tem um herói chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado com 9 juízes em 3 instâncias, 580 dias de cadeia, e você vive babando ovo para ele. Segunda coisa, aqui nessa cidade você fez um tal de pé de meia, seu herói, bandido, foi lá e travou os 500 milhões de reais dessa bobeira que você está inventando aí. É o seguinte, você está misturando coisa de idoso, porque você é incapaz de estudar além da headline. Para você saber, meu pai me ensinou a nunca tocar em nada de ninguém. Eu te desafio agora, se você é a sabichona, fala o nome aí do que eu peguei, do que eu toquei, que eu devolvo. Agora eu quero saber que dia que vocês vão devolver a moral desse país com o Luiz Inácio Lula da Silva, com a Dilma. Você que é para-choque de comunista, você está aqui, você não vai direcionar nenhuma pergunta para o Boulos. Você que está aqui é um candidato fantoche. Você sabe, né, que você é uma pessoa impressionante, veio da periferia, mas não conhece o ensino médio, foi estudar fora, ele está completamente fora da realidade dessa cidade. Ô Tabata, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa estudar além da headline, você parece até uma jornalistazinha, militante. Manda a sua próxima pergunta. Finalizamos assim o primeiro bloco do debate. Então continua, mas você parou de falar, eu retomei. Não, mas ela não tem mais a palavra. Então o senhor termine. Então vamos lá. É o seguinte, esses politiqueiros aqui, todos eles, estão aqui para fazer graça. Essa adolescente que está aqui, que vive falando, que representa as mulheres, essa adolescente precisa amadurecer um pouco. Silêncio. Tem como parar o tempo, já que estão incomodando aí? O senhor siga o seu tempo, por favor. Então, voltando o tempo. A adolescente que vos fala aqui, vai atrapalhar de novo, torcida Kids. Pausa o tempo, por favor. Candidato, o seu tempo está correndo, não vai ser pausado, por favor. É o seguinte, é muito simples, é para-choque de comunista. Eu estou descobrindo se o Datena quer ser candidato mesmo. O Nunes, ele não tem perfil para essa cidade, tem que ser um maluco para vir defender esse povo aqui. Eu construí riqueza de forma honesta e desafio todo mundo a vir atrás. A Polícia Federal realmente está me investigando, sabe por quê? A Polícia Federal está me investigando porque eu usei meu próprio dinheiro para bancar minha campanha e eles estão usando o dinheiro da saúde, eles estão usando o dinheiro do tempo de televisão, do fundo eleitoral de 5 bilhões de reais, todos eles estão fazendo isso. Eles estão bem estudadinhos aqui porque eles gastam muito dinheiro em campanha, não precisa de ficar com um caderninho aqui para falar a verdade para vocês.
Pode bater o tanto que for, eu sou o próximo prefeito da cidade de São Paulo, vou conquistar seu coração. Você que está aqui nessa cidade, se quiser a cidade merda que está hoje, continua com o Ricardo, que tem perfil para prefeito. Se você quiser uma merda de Venezuela, olha a cara daquilo ali, ó. Dá uma olhada naquela cara daquele comedor de açúcar ali. Continua acreditando nisso. Esse é apoiador de Hamas, de grupo terrorista. Um cara desse aí, ó, ninguém tá falando da sua índole, não. Você não come açúcar, caramba. O cara não cuida da saúde dele, vai cuidar da sua. Esse conjunto teatral aqui quer chamar a sua atenção, sabe pra quê? Pra continuar do mesmo jeito. As pessoas, elas estão aqui com seriedade, é quase impossível a pessoa do meu perfil ser candidata aqui nesse país. Todos aqui estão fazendo tudo para eu sair desse negócio. Eu decidi, eu já investi meu tempo nisso e que se lasque. Pode vir para cima mesmo, pode bater que o pau vai quebrar. Tô cansado desses bandidos políticos, desses fantoches aqui que tudo depende de dinheiro público. Por isso vocês ficam zoando aqui desesperado. É o seguinte, meu nome é Marçal, você que está assistindo, coloca o M aí, faz o M, que nós vamos mudar essa cidade. Vamos parar de comer dinheiro público e vamos atender as pessoas como elas precisam. Tirar vocês desses campos de concentração que todo mundo fica romantizando como favela. Seguimos agora com o jornalista da TV Band, Márcio Campos. Márcio, por favor, para quem você vai fazer a pergunta e quem vai comentar? Boa noite, Oneg. Boa noite a todos. Olha, a pergunta é para a candidata Tabata Amaral e quem comenta, por gentileza, é o candidato Pablo Marçal. Você imagina a incompetência de hoje discutir, destruir uma obra que custou centenas de milhões. A Tabata fala bem em ouvir, né? Porque isso aí já está determinado que as pessoas serão ouvidas. Elas deveriam ser ouvidas antes de gastar o dinheiro público. Nós vamos fazer uma gestão participativa, um orçamento participativo para que as regiões decidam. É muito ruim quando um político ele quer fazer algo da cabeça dele. E aí que está a grande verdade. A gente tem mais de 30 mil cidades no mundo inteiro, a gente pode ouvir tantas práticas boas para a gente trazer para a cidade de São Paulo. Por exemplo, para resolver o problema de trânsito, para fluir melhor. Por que alguém vai falar, isso aí é do governo do estado, né? O Rodoanel Norte, 44 quilômetros, já gastaram 5 bilhões, não termina. Por que não cria uma via expressa igual na Europa? Por que não vira com o sinal fechado, igual nos Estados Unidos, como o PARE? Por que a gente não descentraliza o empreendedorismo para as favelas com liberação fundiária? Essas são coisas que nós vamos fazer em 2025 para a gente desafogar o trânsito, para as pessoas pararem de se mover com 3,5 milhões de pessoas da Zona Leste para o centro de São Paulo. Tempo. Acho que vale a gente lembrar os candidatos e também quem está nos acompanhando que a prefeitura é responsável pelo básico. Bom, agora quem pergunta é a jornalista Patrícia Rocha, da Band News TV. Patrícia, por favor, para quem é a pergunta e quem comenta. Olá, boa noite a todos. A minha pergunta é para o candidato Pablo Marçal. Candidato Pablo Marçal, queria falar um pouco mais sobre trânsito e mobilidade urbana. Hoje, pelo menos 40% da população leva 1 hora ou mais para se deslocar de casa ao trabalho. Qual que é o seu plano para melhorar o trânsito de São Paulo e a mobilidade também? O senhor já deu entrevistas falando sobre um projeto de teleféricos unindo algumas comunidades, também de estacionamentos, bolsões em rodovias. Como que isso funcionaria na prática? Seu plano para melhorar o trânsito e também a mobilidade. Obrigado pela pergunta. Em Balneário Camboriú funciona, em La Paz funciona. Só em La Paz tem 35 quilômetros e 11 linhas. E as pessoas amam isso porque é um transporte mais seguro do mundo, é um elevador na horizontal. Ele é 5 vezes mais barato do que o metrô. Ele é ecológico, é limpo e não para, não tem nenhuma parada. As pessoas, é um transporte contínuo. Só que isso é para a comunidade, a gente quer abençoar a comunidade, fazendo com que elas... É difícil, porque a esquerdista não quer livrar vocês dessa miséria, porque vocês são sempre os bolsões de votos deles. Eu quero criar centros olímpicos nas favelas, quero criar pontos gastronômicos, eu quero fazer um cinturão com esses teleféricos para você ser abençoado e você começar a prosperar, porque não tem melhoramento público onde você está. Sobre mobilidade, como eu já disse aqui, a cidade de São Paulo, ela tem uma pujança econômica e financeira muito grande e tem 10 rodovias que entram nessa cidade. Tem muitas pessoas que vêm do interior de São Paulo, nossa cidade tem 12 milhões, a metrópole tem 20 e o conglomerado dessas metrópoles tem 30 milhões de pessoas. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar 10 bolsões nas entradas dessas rodovias com esse sistema de teleférico para levar na próxima estação. Como eu já disse, nós vamos liberar a via expressa nas marginais para ser controlado por câmeras, como é na Europa, para aumentar a velocidade e aumentar mais uma via. Nós vamos também fazer uma liberação como funciona nos Estados Unidos.
Você consegue virar à direita quando o sinal está vermelho. Você trata o sinal como se fosse um padre. Funciona nos Estados Unidos, por que a gente não pode fazer? Porque não gasta dinheiro com infraestrutura para fazer certas coisas. E o principal, descentralização do empreendedorismo. Não tem como a gente deixar as favelas, são mais de 1000 aqui nessa cidade, a gente não liberar a escritura, porque se a gente não libera, não tem como colocar empresas nesses lugares de forma regulamentada. O que nós vamos fazer? A prefeitura vai incentivar essas empresas para gerar emprego. Aí onde você mora, você parar de ficar 2 horas no trânsito para ir, 2 horas para voltar. Candidato Nunes. Muito bem. Com todo respeito, mas não dá nem para comentar a proposta do Pablo dos teleféricos. Eu fico imaginando, vai sair de Perus, vai para Itaim Paulista, vem passar Popemba. É impossível. E ano que vem eu vou assumir, eu garanto para vocês que nada é impossível. Tem gente aqui que precisa de cuidar de orfanato, que não tem pujança e fica falando só de arroz e feijão para a cidade mais poderosa do hemisfério sul, não é da América Latina. O outro vai ficar institucionalizando a rachadinha, que é o orçamento ano que vem é 120 bilhões. Se perguntar para qualquer um desses aqui, ninguém sabe o que é bilhão. Eles não têm nem ideia, isso é um número fantasioso da cabeça deles. E imagina esse tipo de candidato quando fala, eu vi uma entrevista sua, ô prefeito, e você falando, imagina um prédio de 1 quilômetro numa cidade, vai levar meia hora para subir, leva 5 minutos, prefeito, é só você viajar um pouquinho que você vai aprender um pouco mais. Imagina você 100 anos atrás sendo prefeito de São Paulo, a gente ia ser uma currutela, cara. Imagina 300 anos atrás, uma pessoa com a sua capacidade de ficar falando, é impossível, não vou nem comentar. Você que gosta tanto de respeito, por que você desvaloriza? Porque você não quer abençoar o povo da favela? Você falou que a questão do relevo é para relevo mesmo. Candidato. Pela ordem do sorteio, o primeiro a perguntar nesse bloco, escolhendo primeiro quem vai responder, é o candidato Pablo Marçal. A pergunta vai pro Boulos. Pode começar? Guilherme Boulos, antes eu quero mandar um grande abraço para quem ensinou comércio aqui na nossa cidade de São Paulo. Foram os árabes, a disrupção que veio dos israelitas e vocês, né, são os nossos irmãos, só que alguém ali apoia terrorismo do Hamas, vive romantizando o terrorismo, tirou foto com aquele ditador da Nicarágua, vive elogiando o ditador Maduro, que perdeu a eleição, inclusive um esquerdista, que é o Bori, que acabou de falar que o Maduro perdeu a eleição, mas ele gagueja lá na entrevista da Rede Globo, falando que não é o modelo dele de democracia. Quer dizer que cada ditador tem um modelo próprio? Eu te faço uma pergunta, como é que é esse negócio de idealizar grupo terrorista, aprovar a liberação de maconha, aborto, esse romantismo com tudo que destrói a sociedade, o que é que você pode falar para mãe que está sofrendo agora com alguém preso, o outro filho foi assassinado, tudo por conta dessa ideologia maluca sua? Olha, Marçal, é impressionante. O nome do banco, que eu faço o Pix, eu tenho empresas em 19 segmentos diferentes, diferente de você. Eu gosto de ser trabalhador, trabalho em 19 segmentos diferentes. E tem uma surpresinha para você aqui até o final, porque eu te fiz uma pergunta sobre drogas. Te fiz uma pergunta e a sentença que você está falando, ela nem tinha um advogado de defesa porque eu não tinha dinheiro para pagar, ela prescreveu. Quando eu disse que não tem, é porque não tem, porque ela foi prescrita, diferente do seu herói, que é o Lula, que pegou 580 dias de cadeia e foi descondenado. E você está recebendo dinheiro público através do governo federal para disputar isso aqui. Você realmente conhece a cidade de São Paulo, você deve ter ido em todas as biqueiras, atrás daquilo que mais te agrada para ir sumir desse estado emocional seu. Só que você não responde sobre o terrorismo que você ama, você não responde porque você também quer fazer uma ditadura aqui. Você quer trazer a rachadinha, né, que é corrupção que você fez lá com o Janones. Eu estava lá pessoalmente no Conselho de Ética e vi você aprovando, institucionalizando isso e quer tomar o dinheiro da senhora que está aí, ó. Tempo, e apoia maconha, aborto. Candidato Boulos. Mentira deslavada. Saúde, segurança, emprego e transporte. Cada candidato vai ter agora 2 minutos finais. Fica aqui a sugestão para que o candidato ou a candidata aborde um desses assuntos durante as suas considerações finais. Os candidatos podem ver à sua direita, aliás, à sua esquerda, os temas colocados: educação, saúde, segurança, emprego e transporte. A ordem agora é inversa à do primeiro bloco. O próximo é o candidato Pablo Marçal. Entre educação, saúde, segurança, emprego e transporte, sempre o mais importante é educação. Educação vai economizar
na questão de segurança. A educação vai economizar em saúde. Só que a gente não tem educação. A gente tem um sistema chamado escolarização. E a escolarização, a gente investe 25 bilhões na cidade de São Paulo todos os anos para fazer algo. Colocar as crianças no final da escola com 90%, sem fazer interpretação de texto, sem terminar um cálculo básico. Quando eu digo educação a gente prepara as crianças para elas não terem limites. E os seus filhos estão indo para uma ocupação escolar. Eu sou dono de rede de escola também, não só em São Paulo, mas em outros estados, inclusive nos Estados Unidos. Eu entendo um pouco desse assunto. Eu tenho 1,5 milhão de alunos na internet e eu posso falar para você o seguinte: a mudança de mentalidade é que vai fazer a gente ir para o próximo passo dessa cidade. Então eu acredito que a gente vai investir muito nisso. Eu quero te falar, aí na favela, tem 3,5 milhões de pessoas aproximadamente. Você sabe que não tem futuro na mão desse povo aqui. Vocês foram sequestrados emocionalmente pela esquerda, já passaram 3 governos do PT, já passaram também, quer entrar agora, terceira vez, acho que já foi 3 vezes do PSDB também. E não adianta, esse povo vai sequestrar vocês uma vida inteira. Então eu acredito de verdade na educação, através das empresas, porque se a gente escolarizar as crianças, a gente vai continuar nesse mesmo cenário. Nós vamos dar liberdade, tendo inteligência emocional, que isso vai diminuir a criminalidade. Nós vamos colocar isso na escola. Nós vamos transformar a escola de São Paulo numa escola olímpica, onde todo mundo vai ter uma identidade esportiva. Sabe por quê? Dos 80 mil pessoas que estão na situação de rua hoje, não tem ninguém que é esportista. A gente precisa de investir nisso. A cidade hoje investe só 365 milhões nisso. A gente tem que investir tudo nisso. Tecnologias e tem que investir nas profissões do futuro. Urgente. Então, a educação vai mudar essa cidade. Eu vou mergulhar Obrigado, nisso. candidato. Pode contar com isso. Chega ao fim esse debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo.